Eu vim finalmente falar sobre o livro de Eros. Era pra eu ter gravado esse vídeo semana passada, mas não deu tempo. Tive alguns contratempos aqui em casa. E aí eu tive que atrasar um pouquinho. Mas vou, enfim, responder as dúvidas que vocês deixaram no formulário de Eros. E aí, antes de mais nada, queria reforçar que foram dadas duas opções no formulário. E a gente deixou, eu e a editora, a gente deixou pra vocês escolherem o que ficaria melhor pra vocês que têm o interesse de comprar. A opção 1 era de lançar o volume 1 e o volume 2 juntos no mês de abril, e a opção 2 era de lançar o volume 1 em abril e o volume 2 depois, lá pro mês de julho. Mais de 64% das pessoas que responderam o formulário escolheram o lançamento conjunto no mês de abril. Então, o volume 1 e o volume 2 vão ser lançados juntos no mês de abril. E aí, também para reforçar, deixar claro aqui que não vai ser possível somente comprar os dois livros juntos. Você vai ter a opção de comprar o volume 1 junto com o volume 2 no combo, e também vai ter a opção de comprar só o volume 1 ou só o volume 2. Isso tanto para pré-venda quanto depois da pré-venda. Vai ser sempre possível comprar juntos ou separadamente. Na pré-venda, o valor vai ficar em torno de R$ 80 a R$ 85 para o combo, sem o frete. Então, vai ser de R$ 80 a R$ 85 mais o frete. E o volume, tanto um quanto dois, vão ficar em torno de R$ 45 cada, mais o frete, certo? Aí depois da pré-venda o valor precisa aumentar um pouquinho, mas é coisa de R$ 2 a R$ 3, não é nenhum valor tão significativo assim. Sobre a entrega pro Brasil todo. Achei que alguém entrou no quarto. Entrega pro Brasil todo e também para fora do Brasil. No próprio site vocês podem comprar diretamente, mesmo caso você seja de algum outro país. Tem a opção lá. Caso não tenha a opção do seu país, você pode mandar um e-mail para a Violeta, que aí eles acrescentam e aí já compra diretamente na moeda certinha, calcula o frete, tudo pelo site. A pré-venda vai durar em torno de um mês, vai começar dia 19 de abril, se eu não me engano, e aí ela dura aproximadamente um mês. Depois os livros saem do site e depois de alguns dias ele retorna e fica permanentemente à venda. Não tem limitação de exemplares, então assim, vai ter exemplar para todo mundo que quiser comprar, não importa se 10 ou 100 pessoas queiram, ou mais ainda, certo? É ilimitado. Para comprar, eu vou responder isso baseado no momento atual. No momento atual, os livros da Violeta são vendidos somente pelo site da Violeta. Pode ser que daqui pra lá isso mude, pode ser que não. Então, no momento atual, os livros são comprados somente pelo site da Violeta, que tem as opções de pagamento por cartão de crédito, débito, boleto, transferência e depósito. No cartão é possível parcelar, no cartão de crédito é possível parcelar, certo? Eu não tô lendo as perguntas porque ia tomar muito tempo, não é a primeira vez que eu tô gravando esse vídeo, tô tentando gravar de novo porque a primeira tentativa ficou muito longa. Então eu tô só falando sem ler as perguntas pra tentar encurtar o tempo, porque ninguém merece ficar ouvindo minha voz por 20 minutos, né? Mas, certo. Sobre a questão do livro digital, da versão digital do livro, não tem nada definido, então pode ser que tenha, pode ser que não tenha. O que está confirmado no momento é só o lançamento dele na versão física. Em relação ao frete, eu tô olhando aqui pro lado porque eu deixei um roteirinho no meu notebook pra não me perder, porque eu não tenho muito foco e eu esqueço muito das coisas, então eu fiz um roteiro pra não esquecer de falar nada. Sobre o frete pra quem for de fora do Brasil, ele vai depender de onde você mora, mas como eu disse, pode calcular diretamente pelo site. Aí você já tem essa informação de antemão. E ainda não tem o livro de Eros lá, e o frete ele varia de acordo com o livro por causa do peso, né? Alguns são maiores, alguns são menores. Então, vocês podem ter uma previsão com alguns dos livros que já estão disponíveis lá no site. Aí já tem uma aproximação bem boa de quanto ficaria o frete de Eros daqui para o seu país. Uma pessoa, essa aqui foi uma pergunta mais específica, então não vou ler a pergunta, mas uma pessoa disse que vai comprar o livro junto com a amiga, pretende comprar o livro junto com a amiga. E elas fazem o pedido junto, ou seja, digamos que as duas vão comprar o combo, cada uma. Então seriam 2 combos
numa mesma embalagem, seriam 4 livros no total. O frete, ele no envio módico, vou falar do envio módico, que é o que as pessoas mais costumam pedir. No envio módico, o frete, ele aumenta de acordo com o peso da embalagem. Então, se tem 4 livros, vai sair mais caro do que se tivesse apenas 2 livros. Mas, sai mais barato você pagar um frete com 4 livros do que se você pagar um frete para 2 livros e em um outro pedido pagar para mais 2 livros, certo? Não sei se deu para entender muito bem, mas é mais ou menos assim. Agora vamos falar sobre o que eu acho que é a maior preocupação de todo mundo, porque foi geral, assim. Quem mais deixou dúvida estava sempre perguntando sobre a questão dos brindes. Então, vai ter brinde. Claro, eu sou viciada em mimar vocês e a Violeta também é. Então, vai ter brinde, sim. E aí, tem a questão, né? Lançando os 2 livros em abril, você tem uma pré-venda só. Não teria uma outra pré-venda para o volume 2. E aí, quem não puder comprar os 2 em abril, fica meio preocupado assim, tipo, poxa, depois eu vou ter que comprar o volume 2, mas eu não vou ter o kit de brinde da pré-venda, que a pré-venda ela tem um kit de brindes maior. Então eu tava falando sobre isso com a Nicole, da Violeta, e pra não prejudicar ninguém, porque a gente sabe que muita gente não vai ter condições de comprar os 2 livros juntos, realmente é um valor um pouquinho elevado. Então, a gente definiu que o kit de brinde de pré-venda do livro 2, ele vai continuar por mais tempo. Ou seja, a pré-venda acaba em maio, mas até... Não é uma data específica, a gente não firmou até que mês vai, mas é só um exemplo, tá? Digamos que até agosto vai ter o kit de pré-venda disponível junto com o volume 2. Então, quem comprar o livro 2 até agosto, nessa suposição que eu criei aqui, vai receber o volume 2 com o kit de pré-venda, certo? Então, vai receber como se tivesse comprado na pré-venda, mesmo que não esteja na pré-venda, que é para não prejudicar quem não tiver condições de comprar os 2 juntos e não ficar sem os brindes, porque a gente sabe que faz parte da experiência, né? Todo mundo gosta dos brindes e tal. Então, a gente vai prolongar esse tempo. Foi a decisão que a gente chegou para não prejudicar ninguém. E aí perguntaram sobre a questão do tempo de entrega e a logística. Com o 10 de Libra, teve algum atrasinho por conta do prazo informado, que alguns não estavam contabilizando o tempo de produção. Então, eles meio que contavam que os livros seriam enviados assim que acabasse a pré-venda. Mas não, na pré-venda, tem todo o período de pré-venda. Depois que acaba a pré-venda, é que os livros são enviados para a produção gráfica. E depois da produção gráfica, que é um pouquinho demorada, os livros são enviados para o escritório da Violeta, e quando eles chegam no escritório da Violeta é que eles começam a ser encaminhados para a casa dos compradores. Então, é um tempinho longo. E aí, não tem como reduzir muito essa questão do tempo na pré-venda. E aí vai ficar mais ou menos isso. O prazo vai ser um pouquinho maior do que o de 10 de Libra, porque vai contabilizar o tempo de produção. Dessa vez não vai ter esse equívoco, né? E aí, os livros vão ser enviados por ordem de compra depois que eles chegarem da produção lá no escritório da Violeta, certo? E lembrando também que tem sim a opção de retirada. Perguntaram se tem a opção de retirada. Tem a opção de retirada. Então, depois que os livros chegarem no escritório, a pessoa que optou pela opção de retirada já vai poder ir naquele... É de segunda a quinta, se eu não me engano, no horáriozinho que tem lá informado direitinho no site. Perguntaram se no caso da compra do combo os livros vão ser enviados juntos, e sim, se você comprar o volume 1 junto com o volume 2, eles vão ser enviados juntinhos na mesma embalagem, então vão chegar juntinhos. E perguntaram bastante também se a história vai continuar no Wattpad. Eu não vou dizer que ela vai continuar no Wattpad, isso é outra conversa que eu tenho que ter com vocês, mas eu garanto desde já que sim, vai ter uma opção gratuita disponível na internet para vocês lerem sempre que quiserem. Então, assim, quem não tiver condições de comprar o livro, ou não tiver a intenção, mas tiver a intenção de reler a história em algum momento, vai ter essa opção de ler sem precisar comprar o livro, certo? Sempre vai ter uma opção disponível gratuitamente, sem problema nenhum. As informações sobre o lançamento vão ser dadas principalmente nas redes sociais da Violeta, à medida que for se aproximando do início da pré-venda. Mas eu também vou falar uma coisinha ou outra nas minhas redes sociais e nas redes sociais de Eros lá no Instagram.
perguntaram sobre a revisão, sobre quantas pessoas vão fazer a revisão de Eros, e são 3 profissionais. Perguntaram da quantidade de páginas. Eu ainda não posso informar, porque a quantidade de páginas depende da diagramação, e a diagramação depende da revisão. A revisão tem que estar pronta para diagramar. Então, eu ainda não posso informar, mas só para vocês terem uma noção, quem tá aqui, o Beijo de Libra, ele tem cerca de 66k de palavras e rendeu um livro de 276 páginas. Eros tem mais de 300k de palavras. Então, por aí vocês já tiram que vai ser um livro bem mais gordinho. O que também já me traz aqui para a próxima. Não foi uma pergunta, foi uma sugestão que fizeram em relação ao tamanho, as dimensões do livro, né, de comprimento e largura. Deram a sugestão do livro ser 16 por 23 centímetros, que é um pouquinho maior do que esse formato aqui, é um pouquinho maior. E sim, a gente vai fazer nesse formato justamente porque a história tem muitas páginas. Então tem que ser num volume um pouquinho maior. Teve uma pergunta que eu não entendi muito bem, eu sou meio tonta às vezes. Então eu não entendi muito bem, mas eu acho que a pessoa estava perguntando se é possível fazer dedicatória no livro, assinar no caso. E se foi essa pergunta, desculpa se eu não entendi certo, mas se foi essa pergunta, infelizmente não tem como, porque eu moro em Sergipe e o escritório da Violeta fica em São Paulo, e todo o envio é feito pela Violeta, então os livros não passam por mim antes de começarem a ser enviados para casa de quem comprou, sabe? Então eu não posso assinar, infelizmente. Perguntaram se vai ter aqueles capítulos especiais narrados pelo Keanu, de Enquanto Eu Pegava o Meu Sozinho. E não, muito provavelmente não vai ter. Aquilo vai ficar de fora. Também perguntaram sobre uma segunda temporada, se o volume 2 seria uma segunda temporada. E não, o volume 1 e o volume 2 se referem àquela história que está disponível no Wattpad, porém dividida porque é muito grande. Eros é muito maior do que eu imaginava. Eu só tive a noção de quão grande ela é quando eu tive que começar a fazer essa preparação para publicação na versão física. E agora vamos entrar nas questões das mudanças feitas na história. Perguntaram se vai ter alguma mudança muito brusca nos acontecimentos da história, e não. Assim como o Beijo de Libra, o que está acontecendo com Eros é que eu estou corrigindo. Antes de mandar para revisão profissional, eu vou fazendo correções também por partes, né? E aí essas correções são, por exemplo, uma frase muito longa. Eu tenho uma tendência a escrever frases muito longas e com muitas vírgulas, o que às vezes confunde a leitura. Então, quando eu vejo que tá uma coisa muito confusa, eu vou lá e encurto, divido as frases em pedaços menores, reconstruo algumas frases também. Então, assim, os acontecimentos são basicamente os mesmos, mas as falas, os pensamentos, a narração em si, ela tá sendo corrigida. Então, acho que está sendo melhorada. Eu espero que esteja sendo melhorada. Essa é a intenção. Algumas poucas coisas mudam, por exemplo, naquela primeira parte da história, nos 2 primeiros capítulos, que o Jimin e o Jong-un se conhecem. O Jong-un, ele tem uma atitude que, lendo hoje em dia, me incomoda muito. Então, eles ainda se conhecem daquela mesma forma, mas as atitudes dele foram amenizadas, sabe? Por uma questão de conforto. Eu não estava confortável com a forma como estava acontecendo na versão original. Então, algumas pequenas mudanças são feitas nos acontecimentos, mas os acontecimentos estão todos lá. A história é a mesma, só que, de novo, espero que melhorada. Perguntaram também sobre a sinopse. A sinopse vai mudar sim, tá? Não vai ser nada explícito, mas vai fazer não um resumo, mas uma boa apresentação da história, de uma maneira não explícita. Então acho que vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. E quanto à capa também, a capa não vai ser explícita também. Eu sei que muita gente se preocupa, mas a gente já tem a ideia da capa, estamos só ajustando alguns detalhes, e não é nada que eu acho que deva preocupar vocês. Inclusive eu tô ansiosa pra capa ficar pronta aqui. Eu quero mostrar pra vocês, eu acho que vai ficar tão linda. Mas ok. Uma mudança que eu esqueci de falar é sobre o cenário. Na fanfic, a história toda é narrada na Coreia. Nessa versão física não vai ser mais narrada na Coreia. Aí você me pergunta, onde é que vai ser narrada? E eu não sei. Vai ser um país que não chega a ser citado na história. A cidade é uma cidade fictícia.
então não é nenhuma cidade que já exista. E o Jong-un ainda vai ser coreano, porque eu queria manter aquele jeitinho dele de chamar o Jimin. Então ele vai ser coreano, vai ter crescido na cidade do Jimin, e tem todo um contexto para ele começar a chamar o Jimin daquele jeitinho que ele chamava na fanfic. E aí já entramos também na questão do nome dos personagens, que eu já disse o nome do Jimin, do Jong-un, como ficou definido. O Jimin é Juno e o Jong-un é Haru. Os outros personagens eu ainda vou informar, porque tem um deles que eu ainda tô meio assim, eu não tenho tanta certeza. Então eu vou esperar ter 100% de certeza sobre o nome desse personagem. Quando eu tiver, aí eu libero o nome de todo mundo pra matar a curiosidade, que eu sei que tem muita gente curiosa, porque teve muita pergunta sobre os nomes no formulário. E aí já aproveito pra dizer também que eu sei que muita gente não vai gostar. Eu vi que muita gente gostou, eu vi por cima assim, né, que muita gente gostou dos nomes. E acredito também que muita gente não vai gostar, porque querendo ou não, é uma mudança bem significativa, né? Você leu a história do início ao fim, com os personagens tendo determinado nome, e agora eles vão mudar. Então é normal que não agrade todo mundo, é difícil encontrar um nome que agrade todo mundo. Mas eu gostei, sabe? Por exemplo, o nome do Juno é Juno King. Eu não gosto muito do sobrenome King. Nessa combinação eu acho que a sonoridade não ficou tão boa. Inicialmente eu não gostei muito. Mas eu senti que o nome combinou tanto com o personagem, com a personalidade dele, que eu fui me afeiçoando ao nome e não consegui trocar. Então, assim, nem eu sou apaixonada pelo nome de cara, sabe? É depois que eu vou me acostumando, que eu vou sentindo que aquele nome realmente é certo pro personagem. Então, eu tô satisfeita com a escolha dos nomes e eu fiquei feliz de ver que muita gente gostou também. Fico triste de saber que não dá pra agradar todo mundo, mas eu espero que vocês tenham gostado, pelo menos a maioria. E outra mudança que eu esqueci de falar também em relação às cenas explícitas de sexo da história, né? Tem algumas que eu tô vendo se eu vou manter ou se eu vou tirar, mas tem outras que não dá pra tirar, porque eu acho que a forma como o Jimin age e se porta nas interações físicas dele com o Jong-un mostram todo esse processo de evolução do personagem, né? De aceitação, de entendimento. Então algumas coisas têm que ser mantidas, mas elas não vão ser tão explícitas. Por exemplo, eu não vou usar palavras tão explícitas, porque imagina minha mãe pegando pra ler o livro. Eu vou ter um treco, entendeu? Se for tão explícito assim. Então vai ter uma amenizada, mas algumas cenas ainda estarão lá. Eu só vou tirar as cenas quando eu sentir que elas não são necessárias pro desenvolvimento da história. E aí, era isso que tinha pra falar de Eros. Eu tentei falar rápido pro vídeo não ficar muito longo, e eu espero que não tenha muito barulho atrás, porque tá tendo muita obra aqui nos terrenos ao redor da minha casa, então talvez tenha um pouquinho de barulho, mas espero que não atrapalhe. E pra finalizar, vou falar também de outras histórias que muita gente perguntou sobre 100 Chances, por exemplo. Perguntaram se ela vai ser lançada toda de uma vez. 100 Chances, ela é maior que Eros, então ela não cabe em 2 livros, vão ser 3. E aí vai ser lançado separadamente. Vai ser lançado separadamente, volume 1, depois volume 2 e depois volume 3, certo? Lá pra frente. Quando chegar mais perto, a gente começa a falar sobre 100 Chances também. Perguntaram de Hemisfério se vai ter livro físico, e é quase certeza que não. Eu sei que ela tá sem atualização também, então eu tenho que conversar sobre isso com vocês, mas por enquanto eu tô ajustando alguns detalhes pra falar sobre isso e sobre outras coisas sobre as quais eu estou empolgada. E perguntaram também se Sub vai ter livro físico, e não, Sub não vai ter livro físico. Eu não falei tão abertamente sobre isso, mas eu já respondi várias vezes que não vai ter livro. Por quê? Porque não é uma história com a qual eu me sinto tão confortável hoje em dia. Ela tinha um projeto de se tornar livro físico, mas ele foi sendo adiado porque tinha sempre um empecilho, até que chegou um momento em que eu estava tão desconfortável com a história que eu não via mais sentido em eternizar numa versão física, sabe? E aí, algumas pessoas me perguntam, você não pode alterar para anular essas coisas que te incomodam? E eu poderia reescrever, sabe? Só que pra tirar tudo isso que me incomoda, eu praticamente teria que reescrever a história do zero. Então seriam tantas mudanças que não faria sentido, seria praticamente outra história. Então por isso que não vai ter a versão física de Sub.
Perguntaram também de solteira em produção e eu fiquei meio surpresa de ver, porque eu sempre vejo, né, algumas pessoas perguntando se... Eu sempre via, na verdade, porque agora eu tô afastada do Twitter, mas eu sempre vi algumas pessoas perguntando se ia ter o livro de solteira em produção. Eu fiquei bem surpresa porque eu não imaginei que seria uma história que muita gente gostava, sabe? Eu fiquei surpresa, eu fiquei feliz. Mas não tem nenhuma confirmação pra ela e eu acho que não vai ter, sabe? Por fim, eu vi que muita gente usou o espaço do formulário pra deixar algumas mensagens tão bonitas, gente, tão bonitas. Sério, eu fiquei muito feliz de ler o que vocês deixaram ali. Então, muito obrigada por todo esse carinho. Tipo, não só deixado no formulário, mas há tanto tempo, né? Eu acho que eu já tô escrevendo essas fanfics há 3 ou 4 anos. Então, já é um bom tempo que eu venho recebendo esse carinho de vocês. E esse carinho é muito recíproco, tá? Eu sou completamente apaixonada por vocês, de verdade, do fundo do meu coração. Eu tô afastada... O barulho. Eu tô afastada das redes sociais porque tem muita coisa acontecendo, muita coisa boa, mas também tem coisa ruim. Então eu me afasto pra tentar manter minha cabeça no lugar, sabe? Mas eu tô morrendo de saudade de interagir com vocês. Então espero que quando tudo estabilizar e eu resolver todas essas coisas que estão acontecendo, porque são coisas boas, mas são coisas boas que precisam de esforço, então eu preciso me dedicar a elas, preciso estar com a mente descansada, sabe? Então, quando tiver tudo mais calmo, eu espero poder voltar pra interagir um pouquinho mais com vocês. Eu sei que eu tô bem ausente, mas por enquanto é o melhor a ser feito, certo? Então, acho que era isso que eu tinha pra falar. Eu sei que ainda tá faltando informação, porque realmente como é que fala? Algumas coisas ainda vão ser decididas ao longo do tempo. E essas informações que estão faltando vão ser dadas ao longo do tempo também. Mas aqui já é um geralzão, que eu acho que, pelo menos eu espero, que tenha respondido as dúvidas que vocês deixaram nesse formulário, essas dúvidas iniciais. E lá pra frente a gente vai respondendo as que forem surgindo. Certo? Então, obrigada a quem teve paciência de assistir até o final. E obrigada pelo carinho. E espero que nossa caçulinha esteja em breve com a gente. Ai, tô ansiosa. Enfim,